Batata! 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 Batata e... Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Começando mais um Batata Batata! O seu programa que fala tudo sobre... Batata! Eu sei o que você faz quando vai consumir Batata! É por isso que hoje eu trago 5 realidades sobre o consumo de... Batata frita. Virar o pacote para comer o farelinho do fundo. É só abrir o pacote que aparecem os pidões. Me dá uma batata? O que não divide por nada. Tentar comer sem fazer barulho para não dividir. A 9. O amigo que pega sem pedir. Ué? Nada a ver, irmão. E aí, quem você é? Comente aí embaixo e lembre-se, sempre que você estiver em alguma dessas 5 realidades, eu estarei lá. É na tela que tá do lado dele. Ali é o quê? Ali é a clínica de gênero. Quando aparecer Isabela, você leva o áudio, tá? Deixa a foto dela enquanto eu vou falar. Rapaz, por isso que você tá gostando dessa energia toda, né? Por quê? Tomando esse energético no Net Blue, né? Oxe, Natiblu, meu filho, É é o quê? Nat Blue, meu Maravilhoso. irmão, rapaz. Olha, nem acelera os batimentos cardíacos. Meu irmão. Te deixa elétrico de uma forma suave. Então, por quê? Eita, deixa eu provar aqui um pouquinho logo. Só um pouquinho, tá bom? Não se empolgue, não. Quer saber mais, hein? Nat Blue, meu irmão. Aqui bate certo, viu? Só mandar assim. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente vai falar um pouco sobre violência doméstica e quem está aqui conosco é Isabela Conde. Isabela tem 38 anos, é mãe, fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva, atuante na UTI coronariana, no Hospital Santa Isabel. Docente também da Unijorge, né? Ativista contra a violência às mulheres e membro da Comissão dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí, Isabela, me conta a sua trajetória. Já é grande, né, amiga? Com certeza, né? O caminho que me levou aqui, infelizmente, foi um caminho de sofrimento e dor, mas graças a Deus eu consegui me ressignificar. E hoje, com a minha dor, eu consigo transformar a vida de algumas mulheres. É um exemplo, na verdade. Você vem para trazer e levar exemplo para várias mulheres, né? Na Bahia, no Brasil. Sua história é uma história linda. É uma mulher de grande referência na Bahia hoje. É uma grande representante da violência doméstica. Embora é triste falar, né? De toda a situação, não só você como eu também. Como é difícil estar numa situação de coadjuvante, uma situação tão triste. E eu espero que você se divirta aqui também degustando, né, com nossos parceiros. E também quero agradecer a presença aqui da minha âncora, minha outra âncora aqui, Joy Matos, que também está comigo na bancada. Aliás, você vai ficar comigo para sempre, né? Com fé em Deus. Oh, Deus está ouvindo, né? Para sempre. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Joyce, meu amor, seja sempre bem-vinda. Obrigada, aqui minha pra amiga. essa bancada. A bancada é sua. Obrigada. Tá? Estou Com honra. a gente já está desde cedo aqui, muito bem à vontade, né, Isabela? Na bancada. E eu quero agradecer o convite, a confiança, a você, a Jack, a Fábio. E é um prazer estar aqui. Como tudo na minha vida que eu faço, vou de cabeça. Conte comigo, bora nessa. Conversar coisas de superação com Isabela. Ela tem muito que ensinar ainda para muitas mulheres. Né? É incrível a sua história, mas mais incrível ainda é o seu comportamento e a forma que você vê a vida depois de tudo isso. E eu quero que você fale com a gente um pouquinho aí dessa Isabela
Resumidamente, porque você já passou muito da história, claro que você é a mulher que você é por causa do que aconteceu, mas eu acho que Isabela não é só o que aconteceu. Hoje você é muito mais. E você passou isso pra mim quando estávamos conversando. Então, conversa com a gente, conta também pra todo mundo que tá aí. Essa é a Isabela de hoje. Que bom. Prazer estar com vocês, duas mulheres, né, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, mas assim, a afinidade de estar com mulheres que também já viveram algum tipo de violência, porque a gente desconhece, a sociedade ainda negligencia a violência doméstica e é preciso a gente ter debates como esse, né? Estou muito feliz em vocês abordarem esse tema, porque a partir do momento que a gente começa a falar sobre violência, a gente parte pelo pressuposto de que aquela violência não é só algo negativo que tem que ser visto com repúdio. Não, está acontecendo, está acontecendo. O que é que a gente pode fazer para mudar? Se a gente precisa causar discussões para a gente entender o que é violência doméstica, a gente saber identificar um exemplo de uma violência psicológica que hoje é dado como um crime e muitas mulheres negligenciam a violência doméstica e acabar com aquele estigma de dizer que a mulher precisa sofrer o ciclo da violência para que a mulher tenha, vamos dizer assim, risco de vida. E não é por aí. No meu caso mesmo foi um exemplo que eu vivi a violência psicológica e da violência psicológica já partiu para o feminicídio de uma forma muito cruel. Então, esse é alertar as outras mulheres que esse relacionamento abusivo pode sim levar ela à morte. E temos que falar isso e pedir por políticas públicas para que isso seja levado a sério, não seja encarado como mais uma causa e banalizar essa causa, como a gente está vendo aí. Exatamente. E é bom relatar também os tipos de violência doméstica sofrida, né? Isso. Isabela, no caso, viveu a violência psicológica, moral também, abusiva, que é a psicológica, e a física. A física foi pior. Eu quero que você relate um pouco desse acontecido, para que mulheres que estão em casa agora assistindo nosso podcast prestem bem atenção no comportamento, na primeira voz que se levanta, do seu parceiro, até do seu pai, de briga com o pai, né? Com a mãe, como o seu pai trata sua mãe dentro de casa. Eu acho que é bom a gente prestar atenção como se começa a violência, né? Inclusive, falar nisso, a nossa amiga, eu quero falar um pouco sobre Luciana Tavares, tá? Um abraço para a vereadora do povo, a vereadora de Lauro de Freitas, que sofreu, abraço, inclusive... Lu, estamos com você. Estamos inclusive juntas sofreu a violência política, que é outro ato de violência política dentro da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. É um repúdio. Então, eu, Reice Veridian, repudia a violência política em Lauro de Freitas, tá? Estou junto também como moradora, entendeu? Também no município. A gente está repudiando sim qualquer ato de violência, a gente tem que repudiar, principalmente de um homem contra uma mulher e de uma pessoa politizada, uma pessoa inteligente, que culta, que está se posicionando, se colocando dessa forma contra uma mulher e uma colega de trabalho. Um absurdo, um abuso. Que levanta a voz do povo, E um abuso muito comum, infelizmente. A mulher já é uma minoria, né, no poder público, e essa minoria incomoda muito alguns homens. A mulher não tem poder de fala. Enquanto a mulher está falando, eles estão conversando, desdenhando, cochichando, assediando. E a gente viu isso no Senado, e a gente vê isso todos os dias, e temos que falar sobre isso mesmo, e temos que repudiar e pedir punição adequada para esse agressor. Cassação, nós queremos cassação. Eu quero cassação de Tenóbio. Então pedimos cassação aí ao município de Lauro de Freitas com o cargo desse rapaz, tá? E é isso, eu quero que você relate um pouco sobre sua vivência nesse período de quase um feminicídio, né? Você falou aí em violência, mas a violência também, para mim, é uma epidemia. Com certeza. A partir do momento que a gente está no 5º lugar, o Brasil, comparado com um país totalmente subdesenvolvido, um absurdo, e a gente está em 5º lugar no round de violência doméstica, de feminicídio. De feminicídio. É o 5º país que mais mata mulheres. Então, é um absurdo a gente estar vivenciando esses números, e todos os dias a gente está vendo que a cada 23 minutos uma mulher está sendo violentada num ambiente que ela está sendo protegida, que é dentro do domicílio. Então, é importante a gente estar falando sobre isso. Eu vivi isso na minha infância,
Eu vim de uma família de 7 irmãos, sendo que 6 mulheres e um homem. E minha mãe só teve meu pai, né, de relacionamento, e ela conviveu com meu pai durante 28 anos. Esse período eu percebia que minha mãe era violentada, né? Havia muitas brigas, muitas discussões, inclusive já chegou até agressão física. E uma das coisas que eu pensava quando pequena, né, na minha infância, era que eu não queria nunca passar por aquele processo. Só que eu entendia que violência só era tapa e agressão física e grito. Eu não entendia que o homem poderia usar também a manipulação para violentar mulheres e mulher perder até a vontade de viver, a vontade de estar entre os seus, porque se sente refém daquele agressor. E é uma violência silenciosa. Que está aí de uma forma muito comum e que é preciso a gente encarar essa violência como algo sério. Graças a Deus, no ano passado foi caracterizada a violência psicológica como um crime. Né? Isso é importante a gente falar. E a gente é bom relatar também que toda mulher, é necessário que a mulher cada dia se atualize para os novos surgimentos de violência silenciosa. Né? Tem a mansplaining, bropiat, gaslight, né? A stalk, a própria Major, ela vinha falar um pouco sobre a stalk, e a stealth também, que é um crime, né? Que é um crime de estupro invulnerável. Então a gente precisa ressaltar também sobre esse tipo de crime que a mulher todos os dias é uma situação cansativa, porque nós mulheres a cada dia temos que estar atualizadas perante esses crimes, o que é violência de verdade. Então, hoje meu Instagram é aberto, né, pelo fato de eu ter sido violentada, e eu faço alguns posts de alguns casos de violência e todos os dias eu recebo. E às vezes, surpreendentemente, eu tenho que escolher para não ficar tão maçante para aquela pessoa que está vendo ali o quanto mulheres estão sendo violentadas de forma cruel todos os dias. E aí eu fico, meu Deus, como é que pode? Eu tendo que escolher aqui o que eu vou postar. Dá vontade de postar tudo para dizer, essa é a realidade, gente. É isso aqui. É isso aqui que a gente está vivendo. E tem dias que eu, no final de semana, eu faço um apanhado geral, assim, 7, 8 casos, e eu faço uma postagem só. Aí eu fico impressionada do quanto a gente está vivendo a violência. E ainda eu participo de algumas rodas de conversa que eu ouço dizer a seguinte frase: não, mas a gente sempre viveu violência porque agora a denúncia está mais comum. Eu acho que não. Eu acho que a banalização da violência está maior. Eu acho que, além da banalização estar maior, as mulheres hoje são mais independentes. E isso bota o homem num lugar onde ele não está acostumado a estar. Então, o homem, ele não aceita que a mulher ganhe mais do que ele, ou que a mulher tenha um espaço maior do que ele. Ele se sente diminuído por isso. E não deveria ocorrer isso, porque a gente, ainda no século XXI, vive uma sociedade machista, preconceituosa, conservadora, que a mulher ainda não adquiriu o espaço que ela deve adquirir. Então, é importante saber que 53% da população é de mulheres. Então, se as mulheres também pararem para olhar esse cenário e tentar mudar, eu acredito que a gente tenha uma evolução. Mas se a gente continuar estagnada do jeito que está, a gente vai ser engolida, mesmo a gente sendo a maioria. É importante salientar aqui que a gente fala, hoje temos uma arma, que é o celular, que a gente pode gravar, ter provas, informação, tudo está aqui, né? E o que eu percebo é que quanto mais a gente fala de violência, foi até uma conversa outro dia que eu tive com meu marido, porque quanto mais a gente vê as pessoas expondo isso, e tá casos ali na TV de feminicídio, de tudo isso, mais está acontecendo. É como, na minha cabeça, eu não sei os dados exatos, Isabela pode me corrigir até, informar a gente, mas parece que aumentou, que está aumentando cada dia mais, sendo que mais mulheres estão expondo, até em redes sociais, que foi violentada de alguma forma, que foi agredida de alguma forma, e os homens continuam fazendo isso. Então, eu fico me perguntando para onde e como a gente vai conseguir
fazer algo que mude, porque por mais que as mulheres se unam mais, estamos nos unindo, sim. Tem gente que fala que não estão sim, as mulheres estão se colocando muito mais, as mulheres estão procurando muito mais independência, as mulheres estão se impondo. O machismo é estrutural, ele vem de uma cultura que o Brasil é um país machista, não é só conservador, mas é machista. E quando eu tenho diálogos com meu marido dentro de casa, eu mesmo digo pra ele, você está sendo machista. Não é de maldade, mas tá ali enraizado, é histórico. E nós mulheres sabemos que existem muitas, inclusive mães, assim, que ensinam a gente e ainda corrigem a gente como se aquilo fosse correto. Então eu falo, você está sendo machista, pense assim dessa forma, olhe só. Entendeu? Então, por mais que... Existem mulheres machistas. Muitas! Muitas! O Muitas! machismo só é associado aos homens. Às vezes nós temos que nos corrigir porque temos comportamentos machistas. Fiquem sabendo porque não é a perfeição do mundo. Nós temos sim comportamentos machistas. Às vezes eu mesmo falo assim, gente, eu acho que eu tô sendo machista com esse meu pensamento. Mas acontece e tá em nós, em cada um, se policiar. Se dizer assim, peraí, eu tô pensando corretamente? Não é um pensamento, sabe? Procurar se avaliar, porque a gente gosta muito de apontar o dedo, de falar e de dizer isso e aquilo, mas você já parou para pensar no que você está falando, como você pensa, como você vem carregando sua história de se comportar? E eu queria saber, Isabela, o seguinte, como hoje uma mulher que batalha, politizada, fazendo tudo o que você faz, até em prol do que você já passou, o que você acha que está faltando de postura para a gente conseguir diminuir isso? Porque... tem algo, a gente precisa fazer mais, não adianta, né? Então, como é que Isabela se comporta diante disso? O que você acha que tem que ser feito? Eu acredito que a gente tem que realmente levar a violência doméstica a sério. Os nossos governantes ainda utilizam da ferramenta da vítima, do feminicídio, da violência está aumentando para se promover. As políticas públicas são muito rasas. As nossas leis, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei linda, é uma lei que, se for realmente cumprida, garante a segurança da mulher, mas a gente não tem estrutura para cumprir essas leis. A gente não tem uma formação de uma delegacia especializada que acolha essa mulher. Eu falo isso com propriedade porque eu, além de ter sido vítima de violência doméstica, fui agredida pelo meu agressor, né, pelo meu algoz. Eu fui agredida diversas vezes pela sociedade. Eu fui agredida diversas vezes pelo poder público, a partir do momento que eu procurei a Secretaria de Segurança Pública e lá eu ouvi da delegada do meu caso: você foi permissiva, por que você deixou seu cartão na mão dele? Menina, pelo amor de Deus, acorde. Eu não vou registrar que ele usou o seu cartão não, porque você emprestou porque você quis. Ele tinha essa senha porque você quis. Então, o tempo todo, a mulher é revitimizada. Você tem que reconhecer o terceiro agressor, porque você que estava com ele naquele dia. Eu falei, não, doutora, se eu não tivesse um pingo de conhecimento e equilíbrio emocional, o que eu faria? Eu sairia daquela delegacia em prantos e nunca mais queria voltar lá. Que é o que acontece com várias mulheres. E eu enfrentei a delegada no meu caso e disse: não, doutora, a senhora está enganada, a senhora, por favor, abra a ocorrência novamente, porque eu não desconhecia que ele tinha usado esse valor no meu cartão, e agora que eu descobri que ele usou, eu já liguei para o banco, porque eu tenho uma boa relação com o banco, e eu quero que a senhora faça o favor de abrir a ocorrência e inclua aí o valor que ele gastou e o número do cartão, porque eu especifiquei o cartão que ele levou, mas eu não botei o banco, mas não botei qual foi o número do cartão, e o banco precisa disso. Mas você sabe, né, Isabela, que se você fizer isso, o agressor pode ser solto. Eu consegui essa medida preventiva para ele, e você pode acabar com tudo se você abrir isso aí agora. Eu falei, eu tô disposta, pode abrir. Aí ela foi, incluiu, eu levei no meu banco e eu tive meu reembolso de meus R$5.000 de volta. E o que eu digo, se eu não tivesse um pingo de conhecimento, se eu fosse uma pessoa menos esclarecida, eu teria tido prejuízo financeiro e emocional. Então a gente está falando de uma delegacia especializada para as mulheres. Eu vou nos interiores da Bahia fazer palestra e eu fico ouvindo: ai meu Deus, se aqui tivesse uma DEAN, as coisas seriam diferentes. E aí eu penso comigo assim, em Salvador temos duas e a gente vê as mesmas queixas. Onde é que está o erro? O erro está em termos algo para mostrar para a sociedade que tem
mas efetividade nós não temos. Então a gente tem que procurar buscar essas falhas e cobrar os nossos direitos, porque é um absurdo uma mulher tá apanhando dentro de casa, como eu vi na semana passada. A minha vizinha me ligou: Isabela, eu tô aqui em Periperi, já liguei 2 vezes para 180 e não apareceram ninguém. O que foi que eu contei a você no carro? Quando eu e Reis estávamos vindo pra cá, aconteceu comigo, né? E ele quando eu falei que ia ligar pra polícia se ele me tocasse, não foi no relacionamento atual, pelo amor de Deus. Ele saiu de casa, porque ele viu que eu liguei. Eu fiquei lá dentro esperando a polícia chegar, até pra me ajudar a pegar minhas coisas e sair, né? Porque você não pode esperar você ser agredida. Se você tem como conseguir sair, fuja. Mas eu não fugi. Ele que foi por causa que eu liguei pra polícia e não apareceu ninguém. Eu fiquei, gente, ele saiu, eram umas 13 horas de casa. Eu fiquei até umas 17 horas. E a mãe dele ainda veio até a casa porque queria que eu saísse da casa. Tem as mães que ainda protegem. Com certeza. No E meu a caso polícia também, não a mãe veio. super passou pano, disse que ele tentou me matar porque me amava. Imagine, ouvir de uma mulher, né, que o filho tentou matar a namorada porque ele amava demais ela. Isso é um absurdo. Isso é o machismo estruturado de que essa fala partiu na boca de uma mulher. Então, é preciso desconstruir isso. Na verdade, não tem sororidade nenhuma. Pois Não é. tem, gente. De verdade, não tem, viu? Eu acredito que a sororidade é algo que a gente tem que exercitar todo dia, igual a se controlar com comportamentos machistas, porque pra mim, de verdade, não tem sororidade. E foi uma das coisas que me fez eu querer terminar com ele, foi justamente isso. Eu percebia que no ambiente familiar dele, a mãe dele passava muito pano, né, que a gente usa atualmente, né? Ela encobria todas as coisas que ele fazia de negativo. E eu falava, meu Deus, por que ela faz isso? E quando eu tentava abordar ela de uma forma, né? Por que você está vivenciando isso? Você não recebia sua aposentadoria? Cadê esse dinheiro? Que era pra senhora ter uma vida melhor. Isabela, pelo amor de Deus, não fala isso na frente de Fabio, não, viu? Deixa quieto. Ele tá pagando as coisas, ele tá fazendo tudo. Então ela tinha medo dos próprios filhos. Ela era manipulada pelos filhos. Então aquela mulher também sofria abuso pelos filhos. E isso é violência também doméstica. Porque dentro do ambiente familiar, ela está sofrendo abuso pelas pessoas que ela confia. Exatamente. A Lei Maria da Penha também rege isso aí, só que ela desconhece. Ela acha que o filho dela ama ela e tá querendo cuidar dela, como todas as pessoas ignorantes. Infelizmente, ignorante é aquela pessoa, gente, que não tem conhecimento, que realmente vive. Eu também fui ignorante, a partir do momento que eu achava que ele cuidava de mim, que ele tinha ciúmes, era bonitinho ele ter ciúmes, ele queria o tempo todo estar comigo porque ele gostava de mim. Na verdade, não era isso, era manipulação, era posse, era realmente uma pessoa com perfil psicopata, um perfil de querer mostrar que era ainda era sociopata também, porque geralmente esses perfis de agressor, ele também tenta convencer a sociedade do lado bom dele. Com certeza, todas as minhas amigas gostavam deles. Minha mãe acolhia ele na casa dela enquanto eu estava de plantão. Isso. Pra mim, eu digo sempre, Jesus do céu, se eu não tivesse a força para sair, a força e a habilidade, né? Porque na época eu fazia judô e jiu-jitsu, e eu consegui sair do golpe de mata-leão. E eu tive o conhecimento da minha profissão de ser fisioterapeuta, em tentar proteger meus órgãos principais. E em olhar, eu podia ter tentado fugir logo, não. Eu queria ver o que estava acontecendo. Porque o meu subconsciente também era machista. Porque inicialmente, ao invés de eu usar as minhas técnicas que eu conhecia para me defender de uma agressão que eu estava vivendo e tentar a fuga, que é o que eu ensino hoje às mulheres que eu acolho, eu fui procurar resposta para aquela violência. Imagine que absurdo. Você não aceitava. Quer dizer, Porque involuntariamente, o subconsciente disse que meu príncipe encantado estava dentro do carro e que ele viria me salvar. Então, todas as vezes que eu tinha um pouquinho de ar, quando os indivíduos cansavam de me estrangular e eu não morria, que eu voltava, eu chamava por Fábio. Eu não tentava me defender.
porque eu achava que ele poderia me salvar a todos os momentos, porque a gente tem imagem da Cinderela esperando o príncipe chegar com o sapatinho 36, porque a gente acha que a Branca de Neve é cercada de 7 anãozinhos que vão prender, que vão defender ela, porque a Bela Adormecida vai dormir milhares de anos até o bendito do príncipe vir beijar ela e ela acordar. A gente é igualzinha. É verdade, você falou uma coisa importante aí. Você falou que você usou de um meio. Eu acho assim que cada mulher que consegue sobreviver, né, à violência doméstica, ela usa de uma tática que ela traz na vida. Você usou da tática, né, de fisioterapeuta para proteger seus órgãos principais. Já eu, como jornalista, eu usei a minha referência, a minha voz, porque tudo que eu podia fazer era tornar isso público. Então, eu sou formadora de opinião. Então, como eu sofria tanta violência, eu passei grávida, sofrendo todo tipo de abuso, de tortura, cárcere de privado e etc. Quando eu saí daquilo dali, a primeira coisa que eu fui fazer foi largar o doce nas redes sociais. Corri para Zé Eduardo, pedi apoio, não tive vergonha. A gente não pede para ser violentada. Não existe motivação que leve um ser humano a querer matar o outro. Na minha cabeça, Isabela, eu ficava assim, gente, se o cara é cantor, porque ele era cantor, se o cara é cantor e ele não está respeitando a lei, ele vai precisar respeitar a imprensa, porque eu vou tornar isso público. Então eu fui para a imprensa. Foi aí o momento que eu consegui calar ele. Porque a partir do momento que aquilo se alastrou... E muitas mulheres têm vergonha, infelizmente. E eu digo uma coisa assim a você. Todos os casos que eu acompanho, que eu levo a público, que eu coloco no meu Instagram, que eu faço live, que eu bato perfil, que eu chamo TV, os homens se afastam. Se afastam. Porque eles têm medo, eles têm receio, né, do que está por trás daquilo. Aquela mulher que se cala, que tem vergonha, que tem medo de se expor... Infelizmente, elas ainda ficam mais vulneráveis ao agressor. Mas eu acredito que muitas mulheres, elas ficam com vergonha porque, primeiro que às vezes alguém que está do seu lado te julga, né? Às vezes, o que você ouve é, se eu fosse você, eu já tinha saído desse relacionamento. Ah, por que você tá com ele, então? E por que ele lhe bateu e você voltou? E por que ele bateu e você fica com ele? Então, as pessoas, elas não querem acolher uma vítima de violência. Ela quer julgar a mulher. Né? Apesar que isso entra também numa situação que estamos vivenciando hoje, que por causa de algumas mulheres que estão utilizando desse discurso, que é uma experiência negativa que todas nós passamos, elas estão se vitimizando em situações que às vezes elas não sofreram violência. E é um absurdo. Já aconteceu algumas situações que eu testemunhei em redes sociais e tudo, que eu falei, será que isso é verdade? Eu não consigo acreditar. Que para prejudicar uma pessoa, um homem, uma mulher faria isso. E eu queria saber se você já testemunhou alguma situação dessa, se alguém chegou para você e expôs uma situação e não era aquilo realmente. Me conte, Isabela. Hoje eu tenho um projeto que se chama Ampara a Mulher. Esse projeto é composto por uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social e eu, né? E também tem um agente da Guarda Municipal, que faz o trabalho pra gente de ronda. Porque, infelizmente, né, aqui na Bahia a gente tem a Ronda Maria da Penha, mas, infelizmente, o quantitativo é muito pouco. São 37 policiais pra Bahia inteira. Então, ainda... E é necessário, porque é bom você falar sobre isso, porque seu projeto tem uma diferença. A Ronda Maria da Penha é necessário para você ser uma assistida e você ter uma medida protetiva. Mas muitas mulheres como você, que nunca passou anteriormente a quase um feminicídio, você ter sofrido e conseguiu sobreviver, mas muitas não têm a medida protetiva, mas passam pela violência doméstica. Seu projeto, ele acolhe também, sem a medida protetiva? Sim, com certeza. Na verdade, meu projeto, ele se inicia com a orientação que passa por mim. Eu sou a primeira pessoa que a vítima tem o contato. Então, meu Instagram se tornou aberto, eu não publico telefone, só para quando eu consigo reconhecer a vítima, e para aquela vítima eu dou um número de telefone, porque senão os agressores também podem ter contato. Eu já recebi alguns tipos de ameaças, né? E aí a gente tem que ter alguns cuidados.
E nesse projeto eu já identifiquei, né, alguns tipos de relacionamento. Então passa por mim, eu tento identificar, peço a ronda para que vá no bairro, né, da vítima, sonde com a vizinhança, com os parentes próximos, antes de a gente envolver até mesmo a advogada, para que a gente faça a denúncia e peça a medida protetiva, e a gente tem esse cuidado, né? Graças a Deus, eu só tive um caso que não era violência doméstica e que se tratava de um transtorno psiquiátrico e que também o nosso projeto conseguiu acolher, a gente conseguiu uma voluntária, uma psiquiatra que acompanha hoje essa mulher. Mas assim, temos esse cuidado justamente para o nosso projeto ter, vamos dizer assim, uma confiança, uma credibilidade. Porque se a gente passa a estar divulgando todo tipo de caso que procura a gente, sem a gente reconhecer que aquele caso é verídico e que aquela mulher realmente está sofrendo abuso, é importante a gente fazer. Por quê? Agora eu tenho um caso, posso falar aqui, porque esse caso já foi até, a gente conseguiu até botar na Record, na TV Bahia, em quase todas as emissoras, de Jamile, né, Tazilo, que o agressor, ele é muito afrontoso. Ele foi nas minhas redes sociais, né? O caso dela teve uma repercussão muito grande porque ele abusava dela, né? Ele era garoto de programa e ele começou ela só descobriu depois, achava que era traição normal, depois de ela já estava totalmente envolvida emocionalmente, ela descobriu que ele era garoto de programa. E aí o que aconteceu? Ela tentou sair dessa relação, mas já estava sendo abusada, ele espancava ela, queria ter relações, tinha violência sexual, que é aquela violência que a mulher, mesmo sendo parceira, ela não quer ter relação e ela é obrigada a ter com o indivíduo. Ela engravidou desse indivíduo e no período da gestação ela teve que ficar internada e ela não poderia ter relações sexuais durante o momento do internamento. E todas as vezes que ele ia visitar ela, ele abusava dela dentro do banheiro, que tinha que ela sangrava, que chegou a polícia e até para dentro do hospital e esse indivíduo não foi preso, porque a polícia entendeu que ele era companheiro e que aquilo não era abuso. Então a gente está falando de instituição, de vítima, de agressor, de testemunha e nada foi feito. E ela também é vítima da instituição também. Pois é, ela é revitimizada, Aí o que aconteceu? Ela saiu, conseguiu ter o filho dela, saiu e continuou vivendo violência, porque uma vez violento, sempre será violento. Até procurar ajuda, né, se eles quiserem, porque a gente não muda ninguém, quem muda é ele se ele quiser. Então, é importante ressaltar que o agressor só vai mudar se ele quiser mudar, para passar por um tratamento para isso. E aí, Jamile, a gente acompanhou esse caso. Esse homem foi até meu Instagram, mas falou com todas as minhas seguidoras, que com mais de 400 comentários, e ele comentava um por um. Ele dizia que, aí eles tentam reverter, porque esses perfis é muito manipulador, que ela que era abusiva. E eu já tinha investigado tudo, já tinha ido no bairro dela, sabia que já tinha ido num lugar onde ela pega a medicação todo mês. E lá, até os médicos tinham receio de atender os dois, porque ele agredia ela na frente dos médicos. Então, assim, se trata de um perfil de um cara que é afrontoso. Pra você ter ideia, a gente conseguiu, depois de muito trabalho, essa Jamile tinha uma medida protetiva. Ela foi à delegacia antes de conhecer meu projeto e disse, aí ele ameaçou ela. No texto ele colocou, eu vou ser preso, mas os meus parceiros que me devem favor vai me saltar e eu vou lhe matar. Eu sei que você vai levar o menino, que é o próprio filho dele, até a fisioterapia. E no meio do caminho, eu te mato. E se eu não conseguir matar você antes, eu ainda mato sua família. Essa menina ficou com medo, mudou de lugar junto com a mãe, mudou de endereço e foi até a delegacia, DEAN, gente, a DEAN, porque aqui em Salvador temos DEAN. Chegou na delegacia, o que aconteceu? Volte que sua medida está vencida. Já é um absurdo uma medida protetiva ter data de vencimento sem a vítima ter procurado a justiça para dizer algo. Aí ela ficou desesperada, foi pro Instagram, aí é que vem a vontade e a força dela, que hoje ajudou ela a estar viva, porque senão essa menina estava morta. E postou todas as fotos, uma abençoada do Instagram me marcou, porque sabe que eu trabalho, né, com isso hoje, e eu tive contato com esse caso. Imediatamente entrei, né, e aí comecei a ajudar ela. No que a gente começou a ajudar, primeiramente foi ver a validação da medida protetiva. Ainda estava válida.
Ele não teve sequer o papel, o poder de pegar o papel e pesquisar aquele número de medida. Porque com a pandemia, a medida, né, ficou válida por mais tempo. Sim. E aí eu falei, não, tá válida, a gente vai voltar lá. Agora você não vai voltar lá mais sozinha, não. Você vai voltar lá com a gente. Aí ela já voltou na delegacia com a gente. Tanto com a guarda municipal, tanto comigo. Quando chegou lá, aí já trataram ela de outra forma. Olhar, não, realmente... E aí a gente conseguiu. Aí a gente já conseguiu, o advogado entrou no caso, conseguiu a prisão preventiva dele. A prisão preventiva dele foi decretada 14 de janeiro. Até a presente data, esse homem se encontra foragido. A delegada do caso só teve acesso a essa prisão preventiva dele quando a gente foi para televisão. Porque eu marcava ela. Como é que ele teve acesso à prisão preventiva, mandou pra ela, você tá querendo me prender, né? Você vai ver, eu vou lhe matar e vou matar sua família toda. A gente, desesperadas, vamos pra TV, porque a gente tá segurando, mas a gente não sabe até quando. Fomos pra TV. Quando chegou na TV, a delegada do caso, é porque eu não tive acesso a... Como é que você não tem acesso à prisão preventiva? E o agressor tem. Você consegue entender isso? Então, pra mim, onde o erro tá nas instituições, tá nas políticas públicas, tá na banalização da violência. E aí esse homem tá solto até hoje. A gente tá tentando ajudar a Jamile, né? Jamile hoje passa por necessidade de a gente ter que ajudar em cesta básica em tudo. Então, é importante ressaltar que por trás da violência existe a falta de apoio, de amparo que essas mulheres vivem. E é por isso que elas têm medo de denunciar, é por isso que é muito recorrente os agressores banalizarem, eu vou preso, mas depois eu vou solto, porque eu tenho um bom comportamento lá e vou solto. Então, é importante entender que não é por aí, não é a mulher, Deus me livre e guarde, o povo usa o termo, ela tá porque ela quer que ela é descarada, ela não é descarada, ela tem algum tipo de dependência, ela tem medo e ela realmente é vitimizada no sistema atual. Não, e isso que você falou me faz recordar que muitas mulheres acabam morrendo porque elas foram ameaçadas, elas dão queixa e nada acontece. Muitos casos, quando chega na televisão e falam um depoimento da pessoa que morreu, que foi ameaçada, que todo mundo sabia, que já tinha dado queixa. Gente, é uma vida. Faz com que as vítimas atuais falem assim, eu vou fazer o quê? Eu vou sair da minha casa, eu vou morrer. E se encontra policiais despreparados. A maioria. A maioria são despreparados. A maioria. Né? E aquela vítima se sente pior ainda. São homens, né? Eu me senti um caco, porque eu reconheci o Fábio, na verdade era o meu agressor, que estava dirigindo o veículo, os outros 2 integrantes estavam no banco do fundo, e eu fiz o retrato falado de um, do que estava atrás de mim, e eu disse desde o início, eu não lembro da face dele. Isabela, me ligam quase 20 dias depois. Isabela, você precisa comparecer até a delegacia, porque a gente encontrou o outro integrante. Aí, doutora, pra quê? Se eu disse que eu não lembro dele. Não, a senhora, você tem que reconhecer, porque eu só consigo prender se você reconhecer. Chego lá na delegacia, me botam numa sala, puxo o agressor em outra sala e me botam o agressor assim. Eu comecei a gritar em desespero. Falei, o que é isso, meu Deus? Eu não consigo. Aí eu comecei a chorar. Na sua frente? Na minha frente. O que eu pensava? Existe um espelhinho mágico, né? Eu tô na delegacia, não existe nada. Não existe nada. É você e o agressor e Deus por você. E aí eu comecei a chorar, entrar em pânico e falei, eu não tenho condições, não sei quem é, não sei quem é. E ela insistindo, pedindo pra reconhecer, porque tinha que mostrar pra sociedade que tinha que prender, né? Porque a cobrança da mídia era muito grande. Meu caso, eu fui pra televisão toda arrebentada desde o início, eu não tive vergonha. Então, meu caso teve uma repercussão nacional e aí a cobrança é maior. E aí, nesse caso, conseguiu até prender, mas não com o meu depoimento, que eu disse a ela, eu quero deitar no meu travesseiro e dormir com minha cabeça tranquila. Não sei quem é, não conheço esse rapaz que tá aí na minha frente. E assim, só foi preso o mandante, que é o Fábio. Ainda tem um integrante solto, porque esse aí ela conseguiu prender por causa da voz, do áudio que eu expliquei pra vocês anteriormente, quando estava sendo agredida, antes de ser agredida, eu estava conversando com uma amiga e eu coloquei o áudio da voz de um dos agressores para ela ouvir. E a advogada do caso, ou a delegada do caso, ela disse que a voz era semelhante à do agressor. Mas depois foi visto que não era uma prova suficiente, esse agressor foi solto. O Fábio deu o nome de uma outra pessoa
que até hoje não se foi investigar. O que eu percebo é que, infelizmente, as instituições de segurança pública, elas não estão preocupadas em sair para investigar os casos. Enquanto está naquele calor da emoção, Na mídia. vai. Mas depois que passa, esqueça. Imagino. Isabela, me conte passo a passo como foi esse processo de violência que você sofreu. Como começou tudo? Primeiro, Deixa eu falar com o Júlio, preste atenção. Júlio, preste atenção, porque eu quero que todas as pessoas que estejam aqui nos assistindo também vejam as fotos. São fotos fortes, né, de Isabela. Pode falar, amiga. Primeiro eu vivia, né? Eu comecei 2 anos de relacionamento com o Fábio. Ele era formado em jornalismo, mas ele não trabalhava. E ele dizia a mim que não queria trabalhar. Primeiro ele dizia a mim, quando ele queria namorar comigo, que ele trabalhava na TV Bahia. Tinha até foto no Facebook dele na frente da TV Bahia. Quando a gente começou a namorar, eu percebi que ele não trabalhava em lugar nenhum, que ele fez um estágio na TV Bahia. Aí já foi o primeiro golpe. Depois disso, eu comecei a incentivar, eu já estava envolvida emocionalmente, comecei a incentivar ele. Fábio, você precisa trabalhar. Ah, mas eu não quero ficar submisso a ninguém, não. Eu faço minhas coisas aqui, consigo meu ganhar. Ele vendia algumas coisas, né, roupas, e eu consigo ganhar mais do que quem trabalha no meu setor, que não sei o quê. E eu realmente não sentia muita falta, porque ele dividia as contas comigo quando saía, ele pagava as coisas. Então eu falei, realmente o que ele tá fazendo tá dando dinheiro. Não sabia que ele já usufruía do dinheiro dos pais dele para poder bancar uma vida que ele não tinha condições de ter e ele queria ter. E daí passou um tempo, eu trabalhava na época em 3 hospitais, eu não tinha muito tempo de estar convivendo dia a dia com ele. Quando eu estava com ele, era aquele efeito lua de mel, era tudo maravilhoso, tudo lindo, passeava, curtia. Só que eu comecei a ver no decorrer do meu relacionamento que eu perdi um pouco minha autonomia. Como eu disse a vocês, assim, eu vim de uma família pobre, conquistei minhas coisas com muita dificuldade. Eu fui a única das minhas irmãs que consegui ter o nível superior, trabalhando um turno, estudando outro. Então, eu tive um relacionamento de 15 anos de casamento, me separei e me envolvi com o Fábio. Então eu não tinha muita experiência de relacionamento. E eu acreditava no Fábio porque no meu outro relacionamento foi um relacionamento saudável, tranquilo, onde eu tinha uma relação de amizade e tenho até hoje com meu ex-marido. E aí o que aconteceu? Ele via nessa relação do meu ex-marido algumas falhas, que uma delas que me fez terminar com ele foi porque eu descobri umas traições. E eu, por ter uma criação machista, tinha perdoado 1, 2, 3. Depois eu falei, gente, eu não posso mais passar por isso. Perdoa. Porque a gente vê nossa mãe perdoando em casa. E aí, o resultado, eu falei, não, eu não quero mais passar por isso, vou me separar. E aí, quero me separar, separei. Conheci Fábio e comecei a namorar com ele. E aí, eu fui percebendo que ele tentava ver as falhas que eu sentia no meu relacionamento, porque ele também sabia que eu tinha uma personalidade forte. Porque para uma pessoa sair de um relacionamento de 15 anos... né, ainda com sentimento, com filho, com patrimônio, com tudo envolvido, que muitas mulheres não saem. Eu saí, enfrentei tudo. E saí e me separei. Então, assim, ele sabia que uma das coisas que não me fazia bem na relação era o fato de uma traição. Então, ele maquiava tudo muito bem, ele era muito manipulador. Pra você ter ideia, ele era um homem bonito, chamava atenção. Aí, se chegasse na praia e alguma mulher olhasse pra ele botava a cadeira contra a mulher e fazia questão de me mostrar que alguém estava olhando pra ele, que ele estava percebendo, estava desviando a atenção dele pra mim. E eu achava aquilo até um pouco ridículo, porque eu sou muito, muito livre, entendeu? Aí eu dava risada, eu falava, Fábio, esse idiota, vai, fica aí como você quiser, que você quer. Eu não ligava pra essas coisas, porque eu sempre fui muito dona de mim. Eu sempre fui muito dona de mim. E aí isso me fazia ir para um lugar que eu dizia, esse homem é muito certinho, muito dentro da caixinha, tem alguma coisa errada. Né? No fundo, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E minhas amigas diziam, não, você, mulher é fogo, mulher não pode ter nada que quer reclamar. O homem carrega água no cesto pra você, Isabela, vai te buscar no trabalho, te volta, leva você pra passear para os melhores restaurantes, eu ia, pra tudo que era lugar bom. Eu falava, gente, mas tem alguma coisa nele que não bate, que não tá certa. Aí você é doida, só pode. E não sei o que, eu falei, é você. Só que aí foi passando, quando eu saí de um emprego, fiquei em 2, eu comecei a conviver mais próximo à família dele. E o pai dele tinha um câncer terminal, foi uma das pessoas que eu ajudei nesse processo. E eu via que a família dele era muito refém dele. Porque ele que recebia o dinheiro do pai, ele que pagava as contas, ele que fazia mercado, ele que fazia tudo.
E aí, quando o pai morreu, ele passou a dominar tudo, só que a família passou a passar por privações. E eu não entendia por quê. E depois eu fui ver, ele supria os luxos dele com o dinheiro do pai. Ele chegou a pedir empréstimo no banco com o pai já morto. Uma situação assim de que eu soube que ele tinha pedido empréstimo no nome do pai. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Então foi o que a cunhada dele passou. Eu fiquei, Jesus do céu, como é que pode uma pessoa... Aí aquilo foi no meu caráter, né? Eu, sou uma mulher tão batalhadora, eu vim de uma família pobre, comecei a trabalhar com 15 anos, estou me envolvendo com um homem desse que já tem 38, aproveitador, a mesma coisa ele vai fazer comigo. Não quero mais essa relação. E dei um ponto, Fábio, eu não quero mais você, a partir de hoje não dá mais certo. Mas, Bela, isso tudo é invenção, eu que faço tudo pela minha mãe. Ele posava de bom, a mãe dele, inclusive, acreditava nisso, como muita gente acreditou que ele era uma ótima pessoa, e ele se aproveitando das fragilidades das pessoas para se beneficiar, né? E aí foi quando eu resolvi terminar. E antes disso, um mês foi o tempo que eu fiquei investigando, que foi o meu período de férias. E ele percebeu minha mudança de comportamento nesse mês. E ele programou minha morte desde o primeiro dia que eu passei a ser indiferente com ele. Porque os agressores, quando foi preso, disse ele tem um mês me assediando para matar essa menina. Não foi uma coisa, eu tô com raiva, eu vou lá, eu vou fazer. Não, ele foi friamente ali, vendo passo a passo de como queria fazer. E outra, um agravante maior, ele poderia ter contratado uma pessoa para fazer isso comigo sem ele estar presente, porque ele sabia toda a minha rotina, mas ele queria estar para ver. Ele é tão psicopata que ele não queria que meu corpo saísse do carro antes de estar morta, porque eu acho que ele tinha medo dos agressores abusar de mim sexualmente. Então, assim... Foram 2 homens. Foram 2 homens. Então, eu vejo muito uma mente de psicopatia nele, porque o perfil dele durante a agressão, ele me pediu o carro emprestado no dia, mesmo naquela semana estando terminada com ele. Ele usou da manipulação, porque eu queria que a mãe dele fizesse tratamento psicológico, eu queria que ele trabalhasse. Ele disse que estava num projeto de bloco de carnaval naquele dia, era uma quinta de carnaval. Ele usou da manipulação dele. Seu carro vai ficar parado, Isabela, o dia todo, me empreste seu carro. E eu ainda fui um pouco, né, assim, taxativa. Fábio, você tem que se adaptar com o que você tem. Você não namora mais comigo, você não tem carro, então você tem que começar a fazer suas coisas sem carro. Ele, rapaz, seu carro vai ficar parado o dia todo na frente do hospital, você não vai usar. O que é que custa você me emprestar? Você queria tanto que minha mãe fizesse isso, você queria tanto que eu trabalhasse. E aí ele foi na minha ferida. Aí eu fui lá e emprestei o carro pra ele. E aí, quando ele foi me buscar, ele já foi com esses 2 integrantes. No meio do caminho, eu percebi que esses integrantes não falavam texto com nada. E eu comecei a conversar com uma amiga minha, dizer que eu estava incomodada com aqueles 2 rapazes, mas jamais imaginaria uma tentativa de feminicídio. Nunca na minha vida imaginaria. Eu digo, se eu tivesse morrido naquele dia, teria que passar um filmezinho na minha vida. Deus tinha que passar assim, ó, você morreu por isso. Porque eu nunca ia achar que ele contratou 2 homens para me matar. Para mim, na minha concepção, eu fui assaltada, os homens viam meu carro, tinha um espinho de 7 lugares, acham que eu tenho dinheiro, porque acham que eu tenho o que eu não tenho, vai querer me matar para se beneficiar. Fábio não sabe quem são esses homens e os homens estão me sequestrando. Tanto é que foi o meu subconsciente que me disse isso quando eu apaguei da primeira vez, que ele me deu o golpe de mata-leão tão forte que ele achou que tinha me matado com um golpe. E eu apaguei. No que eu apaguei, eu fui longe. Eu fui em um lugar onde eu achava que eu estava tão cansada dos plantões que eu tinha dormido dentro do carro e aqueles homens estavam me agredindo, mas era um lugar longe, tranquilo. Eu falei, meu Deus, como pode? Eu tô tão cansada, ó, achando que os homens estão me agredindo e agora eu tô aqui dormindo. Quando eu despertei, era o braço dele se afastando do meu pescoço. Eu dei um grito e aí, de novo, ele me travou no golpe de mata-leão. E eu já apaguei de novo, só que aí eu já não fui para esse lugar. Eu já vi tudo escuro. E aí, depois que acho que ele achava que eu rebaixava, folgava ou ele cansava de apertar um C, eu via um clarão. Aí eu gritava quando via esse clarão, aí ele de novo. Então eu ia e voltava, eu lembro disso várias vezes. E aí eu comecei a receber facadas.
E aí eu falei, Deus, que armadilha é essa, Senhor? Não me deixe sofrer. Eu não mereço, pela minha trajetória, me permita não sofrer com essa... Eu acho que eu vou morrer, agora eu quero entender o porquê eu vou morrer. Então, eu não pensei em utilizar das artes marciais, eu não pensei em utilizar nada, eu queria entender porque eu estava morrendo. E cadê Fábio? Será que estão fazendo alguma coisa com ele? Será que mataram ele antes? A minha mente estava assim. Quando eu consegui sair do golpe, que eu lembrei, eu faço judô e jiu-jitsu, espera aí. Eu vou tentar sair desse golpe, eu vou tentar me defender. Não vou esperar mais pelo meu príncipe encantado. E aí eu comecei a rebaixar meu corpo, levantei o braço do agressor, consegui empurrar, botei minha mão sobre o braço dele, consegui girar meu quadril e me posicionei de forma fetal, onde meus membros inferiores protegiam meu tórax e meu abdômen e minhas duas mãos foram meu escudo no meu pescoço. E eu deixei o crânio muito para ele esfaquear, porque era a caixa craniana, ele não ia conseguir me matar tão rápido. E tentava olhar, acho que é por isso que eu perdi minha visão do olho direito, porque eu ficava assim, tentando ver o comportamento de Fábio. E surpreendentemente eu me debati com um homem frio dirigindo o carro, olhando os retrovisores, como se nada estivesse acontecendo dentro do veículo. E aquilo me deu uma dor tão grande, como é que a pessoa que você confia, que você gosta, porque eu terminei gostando, e ele permite que dois homens estão fazendo isso comigo, e ele não faz nada, não fala nada. Nem sob pressão o comportamento dele seria daquele jeito. Nem se ele tivesse sendo sequestrada. Psicopata. E aí eu fiz assim, Fábio, pelo amor de Deus, por que você tá deixando eles fazerem isso comigo? Fábio, eu vou morrer. Fábio, eu vou morrer. Eu tenho minha filha tem 17 anos, eu crio ela sozinha, você sabe disso. Minha mãe, como minha mãe vai receber minha morte? Minha mãe não vai me enterrar. E aí veio tudo na minha cabeça, toda a minha trajetória, toda a minha história, todo o meu amor. Porque por mais que minha mãe vivesse no meio de família, minha mãe, de sofrimento de abuso, minha mãe foi uma mulher que foi casada há muitos anos com meu pai, criou os filhos dela, meu pai deu amor pra gente, do jeito dele, do jeito que ele aprendeu a amar. Minhas irmãs são muito amorosas, nós somos uma família muito unida. Então eu ficava, meu Deus, como minha família vai sofrer com isso, vai achar que eu desapareci. Como é que pode isso? Nem meu corpo deve encontrar. Esse homem vai fazer alguma coisa com o meu corpo. Eu preciso entender porque eu estou passando por isso. E aí eu fui buscando, tentando falar com ele, usei minha inteligência emocional, respirava fundo, pedia a Deus discernimento, e aí eu conversando com ele, falando tudo de mim. Enquanto eu falava de mim, ele não se abalava. Ele continuava do mesmo jeito. Nenhuma palavra ele dava. Quando eu passei a falar dele, que aí eu falei, eu vou falar dele agora pra ver. Falei do filho dele, da mãe dele, do quanto eu ajudei a família dele, do que eu carregava o pai dele dentro do meu carro, nas escadas pra levar pra fazer quimioterapia, porque o pai não andava mais. E o pai dele morreu nos meus braços. Onde o pai dele estivesse, ele não ia estar feliz com a ação do filho dele. E aí foi que ele disse... Aí eu falei, e Deus não vai ficar feliz com isso não, Fábio, porque o que você está fazendo é imperdoável. E talvez você não tenha a justiça dos homens, mas você vai ter a justiça de Deus. Deus sabe de tudo que eu estou fazendo. E eu não sou otário para namorar com você durante 2 anos e você agora virar para mim dizer que quer terminar. E aquilo entrou em mim como se fosse uma facada real no meu peito. Meu Deus, a frieza dele é tão grande que ele vai tirar minha vida pelo simples fato de eu não querer mais estar com ele. Aí a gente não pensa em nada, né? Nem dizer na hora, eu não vou terminar. Eu falei, eu pensei em tudo, amiga. Juro a você que eu pensei nessa inteligência. Mas eles já sabem que eu tá falei falando assim, isso porque não Fábio, quer eu não termino com você não. Eu fico, gente, eu digo que foi um assalto. Me leve pro hospital que eu digo que foi um assalto. Deus. Eu falei tudo, minha filha. Eu prometi mundos e fundos. Eu ofereci meu carro pros outros 2 que estavam tentando me matar. Você não tem noção do que eu fiz naquele carro. E aí, resultado, nada que eu falava adiantava. Aí veio uma coisa em mim assim. Aí ele, não deixa esse sangue espirrar em mim, não. Poxa, velho, uma mulher só e vocês 2 não conseguem matar essa mulher. Quando eu percebia a verbalização dele e eu via, às vezes, a irritabilidade dele por eu não ter morrido ainda. Eu acho que os 2 não foram tão frios quanto ele. Menina, ele era o mais frio. Tanto é que quando eu fingi de morta, eu não virei pro lado dele. Eu tive uma inteligência emocional que foi Deus que tocou em mim. Porque eu pensei em tudo e eu lembro de todos os detalhes. E quando a perícia foi, até a testemunha, tipo, o caminhoneiro, ele falou do jeitinho que eu falei. Foi que minha mente virou uma máquina.
E só ela parecia que funcionava. E eu falava, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir a porta do carro, porque pelo menos minha mãe vai me enterrar. Eu não vou morrer pelas mãos deles. E aí, e se minha mãe, se eu me jogar, vão fazer perícia em mim, vão ver o que vão investigar. Eu abri a porta do carro para me jogar. Quando eu abri a porta do carro, eu tinha que tirar o quê? Minha guarda. E toda vez que eu tirava minha guarda, eles vinham com mais, né? Eles eram mais incisivos. E aí ele me puxou. Aí foi que ele gritou, como é que pode uma mulher só com vocês dois? Um absurdo, segura essa mulher. Começou a xingar. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu não vou ter força pra ir de novo. Porque ele pegou com força, acho que foi esse corte que eu tive na traqueia, que eu tive que fazer teste de traqueia. E agora o que é que eu faço? Eu vou pelo menos abrir, não vou me projetar pra jogar, pra a luz interna. Você vê como minha inteligência emocional tava boa. Eu percebi que a luz interna do meu carro acendeu e demorou um tempo para apagar. E nesse ínter, eu vi movimentação de carro. Então, quando eu abri a porta, que eu vi que o alambradozinho estava correndo, eu falei, o carro está em movimento. Mas ele andava muito devagar, para dar tempo de ele chegar no lugar que ele queria. E eu falei, o carro está em movimento. E a luz acendeu e demorou. Eu vou fazer de novo, porque alguém vai ver. Porque quando a luz acendeu, que eu olhei, tinha sangue pra tudo que era alugado daquele carro. Falei, não é possível que ninguém vai ver esse estrago aqui se eu acender a luz. De novo, agora como é que eu vou acender a luz? Eu não vou poder fazer isso pra acender a luz. Eu vou ter que ir aqui, que é mais perto, e abrir a porta de novo. Só que aí ele também estava muito inteligente, centrado. Ele percebeu que eu fiz isso, ele diretamente meteu a mão lá e desligou a luz. E aí... Você vê que ele tava realmente muito frio. Ele muito tava. Aí o que aconteceu? Eu resolvi me fingir de morta. Eu falei, eu já não aguento mais sofrer. Eles já estão apelando pra tudo. Até uma camisa eu vi já querendo me pegar no meu pescoço. Já vi um braço de camisa. Eu falei, ele quer me estrangular agora com a camisa. Aí eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? Pera aí, eu vou ter que me fingir de morta. Eu vou ter que pelo menos eu fico aqui quieta. Eu morro sozinha, longe desses monstros. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou virar pro lado de cá, que é o lado da pista, pra ele não perceber, porque se eu precisar respirar de novo, ele vai perceber. Como minha especialidade é fisioterapia cardiorrespiratória, eu falei, eu vou tentar fazer a apneia aqui. E foi Deus, porque com 68 facadas que eu digo com cortes extensos que levaram pontos, contabilizado pelo cirurgião geral, eu consegui fazer a apneia, eu cheguei na emergência quase parando por hipovolemia, e eu consegui fazer a apneia, onde o metabolismo tende a fazer taquipneia e aumento de frequência cardíaca, foi Deus mesmo ali naquele dia da minha vida. Viu? Não era. E eu me questionava, meu Deus, eu não morro não, Senhor, vem logo, eu não aguento mais não. Você já tava vendo a luz, já tava assim, bora negociar isso aí, porque agora eu quero morrer eu não quero morrer sofrendo. Eu ficava assim, tipo, vamos ver isso aí, porque e é por isso que você não sentiu, que você confessou que não sentia. Eu tinha um diálogo o tempo todo com Deus, foi muito... semana passada, depois eu até falo isso, porque semana passada eu me emocionei. Depois de 3 anos que teve meu caso, eu cheguei num salão e aí tinha uma menina toda de branco fazendo escova. Eu nunca frequento esse salão, mas minha amiga mora lá no Pituba, ela me pediu pra ir com ela. Vamos lá, amiga, fazer a unha ali. Aí eu bora. Chegou lá, entrei no salão, eu sempre sou muito comunicativa, conversando com as meninas, e ela me olhava, daqui a pouco ela não aguentou, veio, chegou perto de mim. Você é Isabela Conde, né? Eu falei, sou. Aí ela, oi, tô tão feliz em lhe ver assim. Aí eu falei, obrigada. Eu falei, deve me conhecer do Instagram, né? Obrigada. Aí ela, não, deixa eu te falar, eu te atendi no dia que você chegou na emergência do Hospital do Subúrbio. E você tava totalmente desfigurada, Meu Deus, e você tava praticamente... desfigurada você. E hoje tô. Minha orelha ficou pendurada, meu olho ficou praticamente pra fora. Porque você não viu, eu não te mandei a foto, porque eu cheguei toda ensanguentada, o olho pra fora. Tá passando. Não, a outra que tá sem curativo ainda. Acho você que sabe. Eu acho que é porque quando eu falei com você, amiga, as fotos são fortes. E você precisa ver a outra era pior ainda, porque a outra não tá naquele álbum, depois que eu vi que tá sem. Então, quando eu cheguei, né, ela disse, Isabela, quando você chegou, a gente ficou, meu Deus, o que fizeram com essa menina? Ela não vai ficar nunca mais. E aí começou a circular suas fotos, porque você era da área de saúde, todo mundo viu, abriu seu Instagram, que viu que você era vaidosa, bonita, todo mundo ficou, meu Deus, ela vai ficar acabada. Porque que se ela sobreviver, ela vai ficar destruída, porque ele acabou com a menina.
E aí foi o que aconteceu eu disse pra elas choravam do meu lado, tirando os espinhos da minha mão, porque eu fiquei com espinho. Elas enfaixaram minha mão, que tava com muitos cortes. Eu lembro que elas Eles te jogaram só da limparam. ribanceira, Me foi? jogaram numa ribanceira de 10 metros. Me arrastaram desova meu lá em- corpo, lá no aonde CIA, na desova, onde jogam os traficantes. Ali que eles me jogaram. E aí, o que é que, quando chegou no hospital, o que aconteceu? Eu tinha muitos cortes, então ela não sabia de onde começava. Aí botou um tampão no olho, botou aqui, esperando o cirurgião chegar e tinha que fazer a tomografia, porque se precisasse abrir o crânio, podia ter tido um traumatismo crânioencefálico, porque eu não sentia nada, do pescoço para baixo eu não sentia mais nada. Perdi todo o movimento. E aí, o que acontece? Elas enfaixaram minha mão. E eu orando, pedindo a Deus, obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui de novo. Eu sei que agora eu vou ficar boa. Eu tinha consciência que ia ficar boa. E aí ela me perguntou, tá sentindo dor? Eu falei, tudo que eu tô sentindo é tolerável. Porque como é que eu não vou sentir dor? Eu tô muito machucada, moça. Eu tomei muitas porradas e muitas facadas e vou sentir dor. Agora não me apague não me entube não. Espere minha família chegar. Eu não queria que me entubasse. Eu trabalho em UTI, então eu já sabia. Se me entubar, eu vou sedar, vou apagar, não quero agora. Vá segurando aí, só na hora de me levar pro centro cirúrgico, tu me entuba. Só se eu estiver parando mesmo, tu entuba. Aí eu vou ficar aqui te observando. Se você piorar, a gente vai entubar. Tá bom. E aí começaram a usar as medicações de hidratação. Mas você não quer que aumente o remédio pra dor? Não. Eu falei, não, tá tolerável. A única coisa que tá me incomodando, acho que você enfaixou muito apertado isso aqui. Eu não tinha noção. Aí ela, então, eu vou tirar pra ver. Quando ela tirou. Aí eu fiz assim, passei a mão. Quando eu passei a mão, eu senti uma coisa diferente. Que eu puxei, era um espinho. Quando elas viram, era espinho da ponta do dedo até aqui, porque era pretinho, elas acharam que era barro. E era espinho de mato. Meu Deus do céu, elas ficaram chorando, umas 5 sentaram assim do meu lado, pra tentar tirar os espinhos. E eu, meu Deus do céu, coitadas delas, vai ter que ficar aqui dentro do trabalho, tirar esses espinhos tudo. Eu já não sentia mais nada ali. E aí, ela me disse, nesse relato meu que eu falei, ela e você o tempo todo rezando, dizendo que era tudo tolerável, que você ia ficar boa e você tá boa. Isso me emocionou. E quando eu vi você entrar aqui, eu fiquei emocionada. Então, assim, foram coisas que na minha mente eu lembrava e que eu me deparo. Deus foi me mostrando, assim. Aí, até a semana passada eu não tinha esse depoimento dessa menina aí. Então, pra mim, é muito importante quando eu tive essa inteligência emocional de controlar minha respiração, de saber, de conhecer o meu corpo, de saber como me defender, que muitas mulheres não têm esse conhecimento, porque elas ficam vulneráveis. A mulher é uma presa fácil ao agressor. E como na cabeça de Fábio também, eu seria uma presa relativamente fácil, porque ele contratou 2, se ele achasse que eu fosse tão fácil, ele ia contratar só 1. Então eu acho que ele sabia também que eu fazia artes marciais, ele sabia que eu sou uma mulher que quero muito viver, e ele por isso também achou que 1 só não seria suficiente. Mas o que chama atenção é que essas mulheres, elas são sentenciadas a morrer. Elas não conhecem o corpo dela, elas não fazem defesa pessoal, porque ela é criada a fazer balé e ginástica rítmica, e que faz defesa pessoal é moleque macho. É a nossa sociedade atual. Então, essa desconstrução precisa ser feita daí, dessa base aí, que vem disso aí. Então, quando teve toda essa... que eu me fiz de morta, Fábio parou logo. Ele já estava no CIA. Então, qualquer lugar que ele parasse era lugar de desova. E aí, ele parou e ele não saiu do carro. Eu acho que ele não saiu, porque eu via minha audição parece que ficou mais aguçada. Eu fechei o olho, fingi de morta e eu ficava, agora o que vai acontecer? Ele vai tirar meu corpo, vai me jogar no chão, eu vou ter um TCE, eu vou morrer batendo minha cabeça no meio-fio, Jesus. Me ajude. Eu ficava, como é que eu vou morrer agora? E aí ele tirou meu corpo, mas quando ele tirou, ele já projetou meu corpo, pá! No chão, cada um puxou de um lado e saíram arrastando pelo braço. Eu sentia meu corpo ralando no asfalto. Mas não era asfalto, amiga, era pior. Barro. Não era barro, eram uns cactos, aqueles cactos parecendo de telha, de pedra. Era pedra quebrada, cascalho. Porque quando a perícia foi lá, eu só vi depois nas fotos, era cascalho, por isso que minhas costas abriu toda ferida. Ficou toda lascada assim, arranhada. Aí ele me jogou, né, nessa ribanceira. Eu senti meu corpo rolar e cair. Falei, Deus, ele me jogou no buraco e ele vai me enterrar viva. Que morte infeliz, Senhor. Tudo, eu tenho um pânico de escuridão,
tenho um pânico de lugar fechado. Antes de acontecer isso comigo, sempre tive. E eu ficava, vou morrer da pior forma, que eu mais tenho pavor na minha vida. Escuro e lugar fechado, não enxergo nada aqui dentro. E aí eu falei, não, tudo bem, é meu dia de morrer, eu vou me concentrar. Comecei a orar. Eu vou me concentrar, não vou gritar, porque ele pode tirar meu corpo daqui e querer me matar antes de me enterrar. E eu vou ficar quieta. E fiquei quieta orando. E aí eu percebi que eles não voltaram. E aí o que é que eu fiz? Eles não voltaram, então eles não vão me enterrar. Eles acham realmente que eu morri e foram embora. Vou tentar sair daqui. Foi daí que me arrastando, eu subi quebrando, por isso que eu fiquei cheia de espinhos, porque eu quebrava os galhos de árvore na minha mão para poder conseguir me arrastar, porque eu tinha medo de botar o pé e cair, não ter força para voltar, porque era altura. Diz que era mais ou menos uns 10 metros. E embaixo passava um riozinho assim, um riacho assim. E aí, resultado, eu subi, orei muito para conseguir ficar de pé, porque eu não tinha força. Eu não tinha a força para fazer isso que a gente vê em filme. Ela levanta o braço, grita, eu não tinha, não fazia nada disso. Eu só me movimentava. E aí eu ia para ver se algum carro parava, eu ia e voltava e nada, ninguém parava. Até que eu vi um ônibus. Falei, Deus, eu vou parar esse ônibus, porque no ônibus tem mais pessoas, ele não vai me atropelar e correr, porque alguém no ônibus vai ver. Sim, ninguém vai me abusar, porque tem pessoas, né? Aí eu vou parar esse ônibus, vou me jogar na frente desse ônibus. Aí fui pra frente do ônibus. O ônibus antes desviou e passou. E aí, minha filha, quando esse ônibus passou, um caminhoneiro, acho que ele ficou curioso pra ver o que estava acontecendo, ele diminuiu a velocidade. Eu peguei e me joguei em cima do caminhão, mas só tinha o caminhoneiro. E por que eu fiz isso? Eu já não estava mais com força nenhuma. Eu falei, é minha última chance, eu vou me jogar nesse caminhão. E quando eu me joguei, ele me olhou assim, com uma cara meio de assustado. E aí eu falei, eu tenho que ter força até ali, eu ficava projetando, até a janela dele. Como é que eu vou conseguir agora? E aí, Deus me ajude. E aí eu fui, eu botei pensamento. Eu não me olhei, hora nenhuma, Joyce Henriques. Eu não me olhei. Eu fui e me projetei pra dentro do caminhão dele. No que eu me projetei, esse corte que eu tinha aqui, espirrava sangue no rosto do rapaz. E ele, moça, a senhora tá morrendo, desça do meu carro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falei, moço, deixa eu te falar, eu preciso te contar. Em 1 minuto eu contei a minha vida toda a esse homem. E o homem me olhava e não fazia nada. Eu, moço, pegue o seu telefone, ligue pra polícia, minha filha tá sozinha dentro de casa, esse homem vai matar minha filha também. E aí ele, se você descer, eu ligo. Aí eu desci do carro, quando eu desci, ele arrastou o carro. Minha filha, ali pra mim foi o fim. Ele foi embora? Ele foi embora. Aí o que aconteceu? Ficou com medo de acharem que foi ele que fez isso com você. Aí o que aconteceu? Eu me olhei. Quando eu me olhei, meus cabelos sempre foram compridos, tava pingando suor. Eu só tava de sutiã. Minha farda do Santos também era uma camisa por dentro, um blazer. E eu saí de farda. Eu só tava de sutiã. E a calça, me desceu, acho que o quadril era largo, mas a calça de branca tava vermelha, pingando. De sangue. E eu, meu Deus, só eu que acho que eu vou sobreviver, que louca. Ou que tenho condições de alguém me ajudar. Aí eu falei, eu vou morrer. Aí comecei a perder a força total. Minha perna não sentia de jeito nenhum. Aí eu falei, eu vou cair e meu cérebro ativo. E eu vou ver um carro passar por cima de mim nessa condição. Que morte infeliz. Eu ficava, como vai ser a morte? Como vai ser a morte? Que morte, imagine. A gente fica tensa com a situação. Pior que ela tava muito consciente. Então, muito consciente. O corpo inconsciente e o cérebro ali pensando. O cérebro ativo demais. Ó, Isabela, eu consigo. Você tá falando, eu chego. Eu tô tentando imaginar. Não, eu tô conseguindo. Eu te falar, como você falou, eu tenho medo de escuro, eu tenho um pavor de escuro. Na minha casa eu vou acendendo as coisas e eu durmo com a luz ligada ou então um celular. Tenho um pavor de escuro. Eu brigo com meu marido direto em casa porque ele quer fechar tudo pra ficar com ar condicionado e eu falo, não, de dia aí, quero abrir. E você falando, eu tô parecendo que eu tô vendo aqui e eu fico pensando que eu no seu lugar estaria do mesmo jeito, tipo, o cérebro pensando como pra mim eu já iria morrer. Então, a aceitação, porque a gente não aceita muito bem quando tá... Mas, tipo, o cérebro dela tava consciente, então ela tava sofrendo ali a consequência, o corpo já tava entregue. Aí eu falei, aí eu fui cambaleando até que eu me bati em um veículo, esse veículo parou um pouco mais adiante e eu caí no chão. Quando eu caí, eu ainda tentei ver o que movimentava no meu corpo. Falei, vou levantar a perna porque chega mais sangue pro meu coração e eu consigo ficar mais um tempo aqui viva.
ver se alguém passa e vê. Quem disse? Eu não consegui movimentar a perna, mais nada. Eu fiquei lá. E aí eu falei, não, gente, eu vou levantar essa perna. E fiquei. Até que eu comecei a testar. O que movimenta? Eu movimentava esse dedo da mão de cá. Eu comecei a orar, pedindo aos meus ancestrais, meu tio, a minha avó, que já tinha ido, que tomasse conta de mim, que eu não deixasse. Eu ficava, o urubu vai me comer. Porque eu tô aqui toda cheia de sangue, o urubu vai me comer, eu vou morrer sendo comida por um bicho. Era aquele lugar ali terrível de estrada. E aí eu comecei a orar, Deus venha me buscar logo, eu não mereço isso não, Senhor. Eu não tenho força pra sair daqui. Se um bicho vier pra cima de mim, vai me matar mesmo. Me leva logo, para logo esse coração. E aí eu orando, foi quando eu ouvi a voz de um homem. E quando eu abri o olho, eu não enxergava direito, porque estava tudo embaçado já. Eu já tinha perdido um pouco a visão. Eu vi a nuvem de um homem, eu comecei a gritar, porque eu achava que eram eles que tinham voltado a ver o trauma. Eu, pelo amor de Deus, não me mate não, eu já vou morrer. Eu já tô morrendo. E aí o cara, não, a gente vai te ajudar. E aí eu vi uma voz de uma mulher, eu comecei... Pra você ter ideia, quando eles me levaram pro emergência, chamaram a SAMU, e mesmo na SAMU, eu ficava, aí tava, uma delas dizia, eu sou prima dela, pra poder entrar, pra me acompanhar. Pra você ter ideia como Deus mandou 2 anos. Ela não é minha prima, não conheço ela de lugar nenhum. Eu falei, é mais um integrante. Você entendeu? Eu achava que eles iam invadir o hospital. O trauma, né? O trauma. Então, assim, foi muito sofrimento, foi doloroso. Nesse dia, Deus preparou tudinho na minha vida, porque eu passei por 2 processos cirúrgicos de urgência, né? Fiz a cirurgia do meu olho, fiz a cirurgia da correção do corpo, da face do crânio. E Fábio foi preso. Eu consegui ficar acordada, esperando um tal de um jejum, porque eu tinha comido antes e como eles tinham estabilizado meu quadro e tinha feito a tomografia, viu que eu não tinha tido TCE, vou esperar mais 2 horas para poder entubar ela e levar para o centro cirúrgico. Esse período foi o período que Deus me preparou para falar com a delegada. A delegada não queria falar comigo porque ela viu que eu estava muito debilitada. Ela falou, meu ex-marido foi até o local, meu ex-marido era investigador de polícia, e meu ex-marido não, ela tem condição de falar, senhora doutora, por favor, entre e fale com ela. Quando ela me viu, ela, vou voltar, você tá louca, essa menina não tem condição de falar nada não, que ela me viu, ela queria voltar, aí eu se aproxime, doutora, eu não consigo me movimentar, mas eu te ouço. E aí ela se aproximou, quando ela se aproximou, eu dei o depoimento igualzinho como eu tô dando aqui. E ele tava onde, nesse momento? Ele chegou... Ele não tinha chegado. Não, nessa hora que a delegada foi falar comigo, meu ex-marido tinha dado depoimento a ela, dito que foi ele, e aí ele ligou. O hospital, quando recebe alguém que está em estado grave, ele liga para a família e diz, tem um familiar seu que está aqui em estado grave. Não disse que morreu de nada. Ele disse que está em estado grave para você ir lá. Aí minha irmã recebeu essa notícia e ligou pra quem? Pra Fábio, que era a pessoa de confiança dela, de todo mundo. Ligou pra ele, Fábio, eu tô aqui desesperada, já desmaiei, já levantei, disse que encontraram a Isabela, ela está em estado grave. Aí ele, como assim? Ela falou alguma coisa? Aí minha irmã, eu não sei, Fábio, como é que eu vou saber? Eu tenho que ir no hospital, vamos comigo. E aí ele, eu tô sem carro. Como sem carro, Fábio? Pega um Uber, faça o que for, vamos pra lá. E aí ela foi com o marido dela. Quando chegou lá, meu ex-marido contou tudo. Olha, foi isso, foi ele que fez. Meu Deus, eu liguei pra ele. E aí ele começou a ligar pra minha irmã copiosamente. E aí o que aconteceu? Minha amiga estava num camarote, foi uma quinta de carnaval. Eu também lembrei o telefone da minha amiga. Minha amiga recebeu a ligação e foi também direto pro hospital. Quando chegou lá, minha amiga fez assim, diga que ela morreu. Aí meu ex-marido diga que ela morreu, que aí ele vai vir. Porque ele vai querer sair de bonzão com a família. Claro. Ele vem. E ele foi. Todo arrumado, como se nada tivesse acontecido. Chegou lá, abraçou minha irmã, fingiu choro, porque a polícia não tinha chegado, só tinha um policial. Isso. Como alguém pode fazer isso com Bela? Miserável daquele, imagine. Chorando. E aí, quando ele viu que a polícia e meu ex-marido começou a se aproximar dele, ele tentou fugir, mas aí as pessoas que estavam no hospital, inclusive acompanhante de outros doentes, que viram do jeito que eu cheguei, começou a correr atrás dele, conseguiram prender ele. Prendeu ele, ele alegou o que eu tinha dito a ele no carro, que era um assalto, que tinham me levado e deixado ele. E por que você não falou? Aí a delegada falou, nessa primeira delegada foi ótima a primeira, não tenho o que falar dela, sou grata a ela também. Por que você não falou? Como é que você não fala? Sua namorada é assaltada, leva um carro dela, leva ela e você não vai na delegacia prestar o depoimento? Eu ia, isso que horas?
Aí ele, tem pouco tempo. E aí, resultado, o meu ex-marido fez, doutor, eu te aconselho a ir lá falar com a Isabela que ela tá lúcida. Mas disseram que ela tá grávida, mas ela tá lúcida, ela vai falar com você. E aí foi graças a Deus, uma bênção. Eu dei o meu depoimento, eu vou chegar lá e vou rasgar isso aqui, porque esse homem é um dissimulado. Ele falou uma coisa totalmente diferente. Foi eu que falei isso pra ele falar, porque na hora que eu queria me salvar, eu disse a ele que até voltaria pra ele e dizia isso, mas na verdade eu falei isso pra sair, tentando sobreviver, que Deus me livre e guarde, nunca mais eu ia olhar na cara dele. E ele ia ser punido por isso. Então, ela conseguiu prender ele em flagrante, por isso que ele continuou preso. E aí a gente hoje está aguardando o júri popular, tem um integrante solto e Fábio e um integrante preso na penitenciária aguardando o júri, que eu acredito que vai ser esse ano o júri. E me diga uma coisa, sua integridade física hoje, como é que se conta? Você se protege, você mudou de lugar? É isso, eu tive que mudar minhas rotinas, né? Eu hoje não ando de transporte público, evito lugares que tenham multidões, sempre estou acompanhada. Normalmente, quando eu não estou acompanhada, as pessoas têm que saber onde eu estou, né? E outra situação também que mudou na minha vida foi a questão de, vamos dizer assim, segurança para minha filha. Eu não deixo mais ela também andar de transporte público. Então, meu custo de vida, né, graças a Deus, eu trabalho e tive que trabalhar mais. Meu custo teve que ser redobrado, porque eu não penso não só na minha integridade, mas na integridade da minha filha. Eu não sei com o que eu estou lidando. Então, eu tenho todo esse cuidado. E eu fiquei com deficiência visual. E uma das coisas que mais me incomodava era eu ter perdido aquela Isabela que eu tive tanta dificuldade de construir, sabe? Na época eu tinha 37 anos, hoje eu tenho 39, vou fazer 40. Eu ficava, meu Deus, foi tão difícil pra mim. Eu vim de uma família tão pobre, eu consegui tudo com tanto esforço pra um homem decidir que vai me matar e destruir a minha vida. E mudar toda a sua rotina. E mudar toda a minha história, toda a minha vida. Como é que pode isso? Eu vou ter que voltar. Eu sentia falta do meu cachorro, eu brinco. Eu sentia falta até do toque-toque do sapato da minha coordenadora entrando na UTI. Falava, gente, como é bom viver. Porque eu sentia falta de tudo, das conversas com minhas amigas, de poder fazer coisas simples que eu fazia. Eu sempre fui muito intensa na minha vida, sempre fui de ter muitas amizades. E eu falava, meu Deus, será que eu vou poder voltar a ser a Isabela? E aí eu usei eu fiquei afastada, era pra ter ficado afastada 1 ano, mas eu pedi pra voltar com 8 meses. A mulher, a médica da INSS, eu nunca vi isso. Alguém vinha aqui pedir pra voltar pra trabalhar. Eu pedi pra voltar pra trabalhar. Porque eu falava, não, eu já tô melhor, doutor. Eu quero começar a me testar. Eu tô viva, pedi tanto pra viver. E eu quero começar a me testar. Eu quero me ver dentro da UTI de noite, no SN, mexendo no ventilador com deficiência visual. Eu quero ver se eu vou conseguir ficar muito tempo no computador evoluindo meus 10 doentes, que eu tenho que evoluir 4 vezes por dia. Então, assim, eu tenho que começar a testar. Hoje eu fico em casa lendo um Bíblia, orando, e já tenho 8 meses nessa vida. Eu quero agora botar minha vida em teste. E aí eu comecei a fazer tudo. Me pedi, mesmo eu sendo enquadrada como PCD, que hoje eu sou como PCD no hospital, tanto no hospital como na faculdade, eu pedi para não mudar de cargo nem de setor. Que eles dessem um voto de confiança. E se eles sentissem que eu também estivesse fazendo algo errado, ou estivesse negligenciando alguma coisa, porque pela deficiência às vezes a gente quer fazer o que não tem capacidade de fazer, que eles também mudassem, né? Que ficassem em fase de Portanto, que de você análise. estivesse trabalhando, né? Pois é. Aí eu consegui fazer. Hoje eu sou uma PCD, mas eu não tenho nenhum privilégio de PCD. Eu faço tudo sozinha, né? Atendo os meus pacientes todos sozinhos, mesmo quantitativo do que os outros colegas fazem. Então isso para mim foi muito gratificante. E depois de tudo isso me veio a necessidade de... Aí eu só tinha 2 fotos no Instagram, eu usava muito Facebook. E aí minha sobrinha começou a se comunicar, porque eu trabalhava em 3 hospitais e tinha muita gente que ficava perguntando. Ela começou a se comunicar, passando informações pelo Instagram, fotos minhas, coisas. Eu não tinha vergonha, porque eu já tinha para todas as televisões mesmo. E aí passou a ser uma rede onde as pessoas tinham acesso a mim. Eu não podia ter contato com tela de celular no início, por causa da deficiência, e eu também tinha cometido os 2 olhos. Na verdade, eu cometi esse e esse. Só que esse não pegou no globo ocular, foi só estético, foi só aqui, no tecido. Mas mesmo assim, eu não podia ficar abrindo, forçando.
E aí ela usava muito o meu Instagram para se comunicar com as pessoas. E depois disso que eu comecei a melhorar, eu comecei a ver todas as mensagens, tudo que eu tinha recebido, todo o carinho, todas as pessoas que começaram a se espelhar em mim. Teve uma menina da igreja que ela me pediu, pelo amor de Deus, eu quero que você me perdoe, porque eu vi seu corpo saindo do matagal. E eu dizia, meus colegas, tem um corpo saindo do matagal. E eles diziam que eu era maluca, você deve estar doida, que corpo saindo do matagal? E era você, me perdoe, porque eu era tempo de andar, eles pararem um carro. Eu falava, não se culpe, porque Deus enviou a pessoa que ele queria enviar. E se fosse para ter morrido, eu teria morrido naquele dia. Não se culpe, eu não tenho que te perdoar nada. E aí, assim, aí foram vários relatos. Aí foi uma mulher que disse que meu carro estava à venda na OLX há tantos dias. Foi uma pessoa que eu tenho uma casa de aluguel. E sua casa também estava à venda, esse homem é um pilantra, e não sei o quê. E vários outros casos que vinha. Aí eu falava, gente, olha pra aí, como agora, né? O bom de você tornar pública é que você começa a entender descobrir várias coisas e entender. E depois de um tempo também, uma amiga minha, técnica de enfermagem, disse que saiu com um cara. E daqui a pouco ela falando, né, que começou a falar de violência doméstica. E ela falou, como minha amigona teve tentativa de feminicídio. Aí ele, como é o nome dela? A Isabela Conde. Ele começou a chorar. E eu não entendia porque ele chorava. E eu, o que foi que você tá chorando? Ele, eu fui o caminhoneiro que saí. E aí eu entendi. E ele tinha ido lá no hospital com 6 meses. A consciência dele, Ele velho. foi no hospital, antes de conhecer essa menina, porque isso aí já foi depois de 2 anos que ele conheceu essa menina. Ele foi ao hospital, perguntou se eu já tinha voltado a trabalhar. Aí encontrou com a menina da higienização no Bom Preço. Aí ele falou, você tá com a farda do Santa Isabel, você conhece Isabela Conde? Quem não conhece Isabela Conde, todo mundo conhece. Ela já voltou a trabalhar? Não, ela não voltou, ela tá afastada. Ele, eu queria tanto falar com ela, você anota esse telefone, que eu encontrei ela na estrada, mas não pude dar ajuda. Eu queria pedir perdão a ela, eu queria explicar a minha motivação pra ela. Aí ela pegou o telefone dele. Quando eu voltei a trabalhar, ela veio me falar essa história. Eu falei, cadê o telefone dele? Ela, Isabela, eu vou procurar, não sei onde foi. E ela perdeu o menino do telefone dele. Aí essa minha amiga, depois de 2 anos, ela teve esse envolvimento, ela começou a namorar com o cara. Ela não vai mais namorar com você não, que você não deu ajuda, minha amiga. Ele, não, menina, porque eu tinha acabado de sair de uma audiência de um caso que eu testemunhei na estrada. E eu tô respondendo isso até hoje. E eu fiquei, não é possível. Esse foi O caminhoneiro. que espirrou sangue. Ele, meu Deus. Mas imagina, ele não deve ter dormido, porque a Pois cena é. deve ter sido pesada. E aí ele disse que ficou se sentindo, que ele ligou pra polícia, mas pra você ter ideia, ele ligou pra polícia. Quando eu tava no chão, passou uma viatura da polícia e não parou. Quando você estava no chão, passou uma viatura da polícia. E não parou. E os do casal que tava pra me ajudar, tava do lado, tentou parar e a viatura passou direto. E aí é que a gente vê as coisas, né? Aí a gente conseguiu a ajuda a SAMU, não chegou. Sabe quem me ajudou? Foi a Via Bahia, porque um outro casal passou, viu o pessoal de moto lá tentando ligar, parou e ele tinha uma empresa de transporte lá no CIA e falou, não, aqui do lado tem a Via Bahia, peraí que a gente liga pra Via Bahia. Ligou, a Via Bahia foi e me colocou num carro, pediu regulação e conseguiu a vaga lá no Spur. Sabe o que é mais incrível de toda essa trajetória do que você passou e que é um exemplo, tá, para muitas mulheres? É que a forma como você conta uma história tão pesada, de uma experiência tão absurda, que eu acho que quando a câmera pegou, eu não conseguia piscar os olhos. E olha que você já tinha começado a conversar comigo antes de ligar a câmera. E você conta de uma forma tão leve. É tipo, eu passei por isso, mas o mais importante é o que eu me tornei. Com certeza. E é um o exemplo. presente, né, de estar de volta, de ter que conviver com os meus. Pra mim, assim, o amor que eu tenho pela minha filha, pela minha família é tão grande que a oportunidade de estar com eles novamente por mais tempo, né, porque eu me considerava nova ainda, tenho planos pra minha vida e eu queria acompanhar a minha filha, porque eu e ela, a gente é muito próxima e ela se ligou muito a mim depois que se separou do pai. Então, eu ficava nessa preocupação. Eu ainda tenho minha missão, eu tenho meu negócio. E outra, eu ouvi a voz da minha filha um dia antes. Eu acredito muito na espiritualidade, sei lá. Eu tinha trabalhado o dia todo. Eu saí do plantão na quarta, fui pro aquele negócio do bloquinho, no carnaval com minhas amigas. Cheguei do bloquinho, fui dormir. Aí tá eu dormindo, comecei a ter um ataque cardíaco do nada e ouvi a voz de Isabelle. Mãe! Aí eu dei um pulo da cama, fui pro quarto dela, ela tava dormindo. Era Como um se aviso, nada né? tivesse acontecido. E eu, Deus do céu, essa menina tá dormindo e eu, taquicárdica, como se ela tivesse
precisando de mim. E aquela mesma sensação foi na madrugada da quarta pra quinta. Na quinta acontece isso comigo. Era uma vez. E foi a mesma sensação que eu falei, ela precisa de mim, eu tenho que ter força, eu vou ter que continuar, eu vou ter que lutar pela minha vida, pelo menos para ela não ter contato com o agressor, porque eu falei, se eu morrer, ao menos vão saber o nome dele. Tanto é que o pessoal que me socorreu falava, ela não parava de falar, é Fábio Barbosa Vieira, viu? Se eu morrer, se meu coração parar e não der tempo, você grava esse nome. E eu só repetia o nome dele. E até hoje você tem que parar também de falar também. Porque eu sei que é tudo muito intenso, até pra gente estar sendo, né, espectadora, na verdade, assistindo você falar. É muito forte tudo. Eu tô aqui tensa, eu não consigo nem falar mais. Eu acho assim, é tenso, é pesado, mas mas é porque o que eu mais estou impressionada não é com a história. Eu estou impressionada como você lembra, se recorda de tudo isso. Olha só, ela conta com riqueza de detalhes. Ao ponto da minha cabeça ficar indo lá. Eu fui lá, eu viajei, eu fui lá. Fui lá. E só que você conta com essa riqueza de detalhes e você não mostra que você sente aquele abalo ainda. Tanto que já conversamos e eu perguntei, Isabela, você faz acompanhamento psicológico? A importância da mulher que passou por essa violência ter esse acompanhamento desde o momento que ela fala, não quero mais isso pra mim, e manter, mesmo que ela se sinta livre daquilo. Porque todos nós precisamos de terapia, né? Sabemos disso. A gente vem de uma sociedade que é uma agressão atrás da outra de várias formas e nós somos pessoas ignorantes e acaba que a gente lida tudo de forma errada, é educado de forma errada, aprende coisas erradas e vai construindo os seres humanos, os adultos que a gente acaba se tornando, e acaba que você mostra muito equilíbrio e ainda conta, às vezes, sorrindo. É porque eu me lembro das coisas assim, eu fico, meu Deus, você foi muito, muito bom nessa situação. Eu nunca imaginava, eu digo pra você, eu dizia assim, eu nunca imaginava que eu ia conseguir, depois de estar no chão. Falei, eu tentei tanto em pé, ninguém me deu ajuda, como é que no chão, no escuro, alguém volta na contramão pra me ajudar? Não, sinceramente. Agora, eu vi você questionando aí que você lutou tanto pra manter a sua beleza, a sua família, que você não ficou com nenhuma... Quer dizer, ainda teve esse presente, né? Fiquei com a deficiência visual. Que não dá pra ver esteticamente, só você sabe disso. Pois é. Mas 68 facadas, amiga, era pra você estar realmente isso, como é que eu não fico grata? Eu digo sempre. Deus é muito incrível. Eu digo sempre, naquele dia, eu tive o pior e o melhor dia da minha vida. Eu renasci naquele dia. Eu comemoro todo dia, 28 de fevereiro. Minha família se reúne, a gente faz bolinho, a gente comemora, a gente felicita, bate parabéns pra minha vida. Você tem ideia de como isso foi importante pra mim e pra toda a minha família. Vocês estão vendo, mulheres, e homens também. Você que está aí dentro de casa, que passa por essa situação, ou já passou, porque existem pessoas também que passaram por esse tipo de violência e sofrem até hoje com as consequências. Olha o exemplo, a história, a experiência de Isabela, a mulher que ela é hoje. Porque quando nós começamos a conversar, eu falei, eu quero muito que você diga a Isabela que você se tornou hoje, né? A mulher que voltou a se socializar, tem um relacionamento, é uma mulher linda. E olha, gente, eu vi as fotos, ela falou que tem fotos piores, Reis. Reis me preparou dentro do carro. Amiga, se prepare que as fotos são fortes. Eu falei, deixa eu ver. Amiga, mas é muito forte. É porque ela tinha se sentido mal ontem. Aí eu falei assim, não vou mandar essas fotos pra ela. Não vou mandar. Ela já não dormiu bem, passou mal. Eu falei assim, eu não vou mandar. Hoje de manhã, Isabela, me manda as fotos. Porque eu quero que o povo de casa veja essas fotos, sim. É importante, né? É importante. E que as mulheres tomem isso como exemplo. No início, quando começaram a tirar as fotos, e aí eu questionei pro meu ex-marido, pelo amor de Deus, não tira foto não, deve estar terrível. Aí ele falou assim, Isabela, deixa eu te falar, se você sobreviver e você for pra júri, ele é advogado, e você não tiver muitas sequelas, eles vão duvidar até do que você tá falando. Imagine. E aí ele tirou, porque ele é advogado e ele é da área de segurança pública, ele trabalha há 20 anos com isso.
E aí ele mesmo tirou. No início eu ficava, não tira não, eu chorava e tudo. Mas é necessário, realmente, porque são fotos chocantes. E depois eu comecei a lidar. E quando eu comecei a ser revitimizada, comecei a ver o que era o sistema. E aí eu falo mesmo, eu digo é importante, mostro as fotos, eu mostro o quanto Deus também me ajudou a me reabilitar, o quanto foi importante pra mim. Se socializar. Que não é fácil, né? Não é fácil. A gente tá falando dessa forma, mas não é um processo fácil, Não né, é. amiga? Não Eu é um nem sei processo disso. fácil. Nós mulheres nascemos sim pra ser fortes. Desculpa, homens, com todo respeito, somos muito mais fortes que vocês. Eu não tive essa capacidade. Fortes não, resistentes. Olha, é verdade, Reis falou isso comigo numa Mulheres conversa. são resistentes. A gente é Está- resistente. É verdade. Está comprovado que biologicamente, cientificamente, na verdade, né, os homens são mais fortes mesmo. Mas a resistência somos nós, o homem. Vocês não aguentam Eu dor, costumo hein? dizer, um homem não aguenta um O parto. sonho é um dia deixar de ser resistência pra ficar o tempo todo provando que a gente tem espaço. A gente tá um tem pouquinho direito. cansada mas não O podemos sonho desistir. É isso, mas não vamos Não desistir. pode desistir. Vamos carregar esse rótulo aí como até eu- tudo mudar. Exatamente. Como eu falei no começo, até algumas pessoas podem me interpretar mal, que eu falei que não existe a sororidade feminina. Por quê? Por mais que muitas mulheres utilizem esse discurso, cheguem na frente da câmera, do celular, e uma proteja a outra, nós ainda vemos sim, fora de câmera, na vida, na rotina, no dia a dia, mulheres serem contra outras mulheres. Eu não falo só de amizade, não, de mulher que brigou por causa de namorado, por causa de homem, não. Eu falo às vezes da própria mãe, do próprio parente, da própria tia, que vai lá e fala a você, te ofende, te discrimina, justamente porque ela acha que o comportamento da mulher de hoje, que se impõe, se coloca na sociedade, tá errada, porque não, o machismo estrutural tá ali, não, você tá errada. Ela foi pertinente, inclusive, com a pergunta lá atrás sobre... Como foi a sua pergunta que você fez relacionada a mulheres que utilizam... Muitas mulheres, ainda tem isso, muitas que mulheres utilizam da lei. Da Lei Maria da que o Penha. homem fala, eu vou se separa, mulheres abusivas, porque infelizmente são poucas em comparação aos homens, mas infelizmente existem mulheres abusivas, existem mulheres que utilizam da lei de uma coisa que ainda tá tão carente, gente, tão difícil a gente conquistar esse espaço de ser protegida, porque a mulher deve ser um homem desse e ela não tem garantia de que ela vai estar ali sendo acompanhada, ela não tem garantia de que representam. E acaba que algumas mulheres como essas fazem com que a polícia duvide da nossa palavra, porque antigamente a mulher tinha essa integridade de chegar e dizer que o homem agrediu, o homem ameaçou, e todo mundo, por mais que a gente seja mal acompanhada, como ela estava explicando aqui, que é muito complexo ainda esse atendimento especializado, não, chegava lá, a mulher dava depoimento e normalmente se acreditava, mas hoje em dia existem mulheres que estão usando disso para ameaçar um homem que quer se separar, acabar prejudicando a vida profissional, porque um homem que a mulher dá queixa e que fala que a mulher foi agredida, com certeza um agressor, ele é mal visto pela sociedade, por isso que é necessário falar, porém é a verdade. Essa mulher. A lei protege, não pode, gente, isso é uma coisa muito séria, então aí tá a falta de sororidade e respeito com quem sofre esse tipo de violência, né? E que acaba deixando algumas mulheres num estado de dúvida, tipo, será que bateu mesmo? Imagina, a gente já passa por Mas até que questiona, você não é representante das mulheres, vocês não são, vocês não me representam. E tem mulheres que dizem isso, que nós não somos representadas por elas, né? Eu já recebi várias mensagens. Você não me representa, você não é militante, porque acha que eu tenho que aceitar a condição que ela afirma ser. Às vezes não é nem violência, não tem nenhuma medida protetiva, na verdade, mas querem se impor de uma lei que realmente representa a luta da mulher, o sofrimento de uma mulher, como eu, como você, como ela que também já passou, entre outras. E é isso. Isabela, você é incrível. Que Deus proteja muito mais a sua vida, que você aproveitou essa oportunidade de tudo que você passou para dizer assim, eu quero viver e consegue viver. Você conversando com a gente aqui, mostra o quanto você, além de engajada no que você passou, hoje ajudando outras mulheres, você está aproveitando mais do que você imaginava a sua vida. É o que eu percebi de tudo que você, do relato que você colocou aqui pra gente hoje. Então, eu agradeço a você, porque isso é exemplo de força, de coragem, e você está fazendo acontecer, depois do que você sofreu, para que outras mulheres tenham coragem, sejam acompanhadas. Que você poderia muito bem dizer, obrigada a Deus, porque eu vou viver minha vida e vou esquecer disso. E você
todos os dias que você acorda, você tá de cara com isso, você luta contra isso, acompanhando outras mulheres que passam violência dentro de casa. Aqui o caso de Isabela, ela não era violentada, tá? Era outra forma de violência, mas ela foi agredida só depois que a relação acabou. E tem mulheres que vivem dentro de uma relação diariamente sofrendo todo tipo de violência. O que eu acho importante é o seguinte, ficar claro que a gente tem que saber identificar os tipos de violência e que, por mais difícil que seja, né, é preciso também que as autoridades façam o seu papel. Se realmente existe violência, se não existe violência, cabe a quem estuda para isso, os investigadores, né, investigar e se comprometer com a violência doméstica, né? E realmente existe punição para homem, como também existe para mulher, como falso testemunho, que a lei se faça em todos os casos, mas que levem a sério as mulheres que vivem em situação de violência, porque é muito complicado você ser violentada. Uma vez você sendo violentada, você carrega esse fardo, né? esse fardo de vítima. Eu já cheguei a passar no meu condomínio fazendo caminhada e ver um grupo de mulheres fazendo aula de dança, onde quando eu passei, né, eu acho que eu tava chamando a atenção, não sei se a roupa que foi, não sei, mulher gosta de olhar pra outra, né? E aí alguém comentou alguma coisa, aquela menina, e ela fez assim, aquela foi aquela que tomou um monte de facada e apontava assim. Então, assim, pra mim, não é algo que me ofende, mas talvez pra outra mulher que tivesse vivenciado isso, não tivesse um equilíbrio emocional bom, talvez fosse o motivo de ela ir pra casa, de ela entrar num casulo. Tá vendo a falta de cuidado? Que a gente não tem uma com a outra? E não querer nem nunca mais fazer uma caminhada no lugar onde mora. Então, é importante a gente entender que existe a violência, que realmente existe a revitimização, que não temos estrutura ainda para acolher essa mulher, que nós, como mulheres, precisamos ter empatia e entender o contexto da mulher. Claro que você de alguma forma pode ajudar, mas você não é especialista para aquilo. Mas se pelo menos você não fazer um pré-julgamento, você já está ajudando essa mulher. Se você não fazer um julgamento daquilo que você não conhece e tratar com um pouco de empatia, já é um primeiro passo. Então, o que eu tento fazer na minha trajetória é isso. Não é um fardo para mim. As pessoas falam, Isabela, você não cansa? Todos os dias você fala de violência, todos os dias tem trabalho sobre violência, todos os dias, já acordo com o meu celular, minha amiga, na ativa, e não me cansa. Não me cansa porque eu não sinto que aquilo é um trabalho, eu sinto que aquilo é um propósito. É um dever. Né? O propósito dela, o termo é esse, o propósito. Deus deu ela um propósito. Eu faço e me faz bem. Tem gente que fazia também isso comigo. Você não cansa de todo dia estar no Facebook, porque o meu caso foi 8 anos. Não cansa de estar. Você tem quantos anos, Isabela? Tem 3 anos. 3 anos. O meu tem 8. Então, assim, cada conquista que eu consigo para elas, para mim é uma vitória, né? É uma vitória muito grande. Mas, assim, é o que eu digo. Uma andorinha só não vai fazer o verão todo, né? Mas vai ajudar meia dúzia, 4, 10, 100. Alguém precisa começar. Alguém precisa começar a fazer o que a gente está fazendo, né? De forma voluntária. Eu quero agradecer a você, eu quero que você continue ainda levando essa voz, gritando mesmo para o mundo, porque você é uma mulher de grande referência, de exemplo, né, para todas essas mulheres, inclusive a mim, né? Estamos juntas para o que der, estamos lá no dia da audiência popular, com certeza. Eu, Reis Severídia, jornalista do Povo, Joy Matos, vamos estar lá gritando e ali dando força para você. Ela precisa, viu, gente? Pode fazer aqui sua convocação. Dessa mobilização para mostrar que a gente quer justiça, que a gente não está ali pedindo nada a não ser justiça. Eu não peço a morte dele, eu não peço nada que não seja decretado pela lei, que a justiça seja cumprida. E que meu caso seja um exemplo para a sociedade. Para que outras mulheres não vejam que... porque senão banaliza e aí é como se fosse assim, o caso de Isabela, que teve tudo isso, não teve... Nada, então eu posso fazer também. Eu posso fazer também. E o meu recadinho para todas as mulheres que têm filhos, né, é que eduquem bem seus filhos, tá? Aconselhem, diga para que ele trate as mulheres muito bem, que respeitem, que é muito importante o respeito, porque a gente sabe que o homenzinho, o menininho, né, esse que tem um filho homem,
que tem agora comportamentos e está sendo educado de uma forma com um machismo estrutural introduzido na família dele, ele vai se tornar um homem machista e sim pode se tornar um agressor futuramente. Então, hoje, a nossa sociedade futura depende dessas mães, de filhos homens e pais também, mas como nós, mulheres, temos a sensibilidade, não vamos inserir esse machismo. A gente tem que dizer ao filho, educar ele, dizendo não pode ser assim, não é assim que se pensa, direitos iguais, respeito pelo próximo, porque somos iguais na condição de respeito pelo próximo, né? E lembrando, amiga, que a violência doméstica ela não está contida, não é associada a poder aquisitivo, classe social, cor e raça. Estar na família, como ela falou, é de educação. Educação vem de onde? De berço. Exatamente. A educação vem de berço. Quando a criança já cresce, ali tem que ter a educação de pai e de mãe, né? E para que essa criança cresça e venha tomar uma sociedade sem machismo, né? Sem um machismo conservador, patriarcal, entre outros tipos de... E mulheres também exercitem sua sororidade, viu? Começar a dizer, Empatia calma, também. vamos ser empáticas. Não é fácil, ninguém nasce assim, nós podemos nos educar. Como Isabela transformou a vida dela dentro de um trauma imenso e todos os dias ela luta. Você também pode lutar, às vezes é um simples ato ali de sororidade, de empatia. Se ouvir uma discussãozinha, muito grito, muita coisa, denuncie sim, tá? Que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim, claro que tem toda uma situação, você não vai ver uma discussão de um casal e vai sair logo denunciando. Mas você viu a agressão, viu ali... Denuncie sim e não confundam sentimento de posse com amor. Tudo no começo, porque não, ele me ama. Nem sempre é. Então prestem muita atenção nesse tipo de atitude, porque posse é posse, amor é amor. E a gente não pode se sentir dono das coisas, dona do que você compra. A gente não tá à venda e a gente sabe que o amor é importante e a posse é você se sentir dono de algo que você não é, né? Verdade. Obrigada, E Isabela. é isso, Obrigada a obrigada. vocês. Força, vem aqui de força, as três aqui, ó, força das mulheres. E o julgamento popular estaremos lá. Com certeza. Vamos mandar um beijo aqui para nossos Vamos parceiros, mandar né? Mandar um beijo aqui para Hits. Olha, a batata de cebola. Olha, amiga, que delícia essa batata. Eu comi, gente, eu comi tudo aqui. Night Blue, bebi, uma delícia. Eu não estou elétrica. Muito bom. Quiosque Chopp Brahma, a gente... Será que era uma delícia, gente? Não tem mais nada aqui nesse prato. Mandar um beijo, Mas fica ainda aqui vou no Shopping fazer Cajazeiras, né? A Estácio de Sá também, com cursos incríveis. Você que Delícia da Bahia também aqui presente. Com certeza. Night Blue. Night Blue. Mandar um beijo pra todo mundo. Fit de Story, tô gatíssima de malha de academia, com suplemento, tudo lá. E Rei, você vai ganhar look, porque segunda-feira esta mulher você vai já pra tá academia, porque ela não pode ser linda, maravilhosa, inteligente, ela tem que ser gostosa também, tá bom? Então, obrigada, Vamos Isa. falar de faculdades. Vamos sim, vamos se atualizar no mercado, porque para você ser independente e pagar suas próprias contas, você tem que estudar sim, amiga. E a Estácio de Sá possibilita isso, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá bom? Então coloca aí para mim, Júlio, as imagens maravilhosas da Estácio, que eu vou contar para vocês um pouquinho. Olha só, gente, a Estácio de Sá traz para vocês os melhores cursos e oportunidades para a sua graduação em uma das áreas mais promissoras da atualidade é a tecnologia da informação, mais conhecida como TI. O curso também de graduação de desenvolvimento Full Stack é um curso de formação de desenvolvedores com aulas práticas desde o primeiro período, capacitação e acelerando o ingresso do aluno no mercado de trabalho. A Estácio de Sá oferece a graduação digital com bolsas de estudos de até 60% de desconto, o curso todo 60% de desconto, tá? No seu tempo, onde e quando quiser, sem sair de casa. A Estácio de Sá tem 2 campos nos bairros de Chiep e Calçada, mais 13 polos parceiros em Salvador, prontos para te receber e ajudar no seu sonho de graduação. Então vamos estudar ser independente lá na Estácio de Sá. E é isso, gente. Um beijo, uma boa Beijo, noite. boa noite. Até a próxima quinta. Obrigada, Beijo, Isa. obrigada, Isabela. Obrigada a vocês. Vamos pedir eu tirar uma foto da gente daqui pra